Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos aí então a mais uma aula. Você está vendo a minha plataforma, ela está toda configurada, tá? Por que que eu escolho o Profit como uma plataforma? Porque ele, além de me dar a possibilidade de eu configurar várias telas de forma simples e fácil, ter uma visão melhor, ele tem muita ferramenta boa, tá? Ele tem opções de você mesmo desenvolver os seus próprios indicadores, né? De repente você é um cara que vem da área de TI, de desenvolvimento, cara, você vai se dar bem nesse negócio aqui também, tá? Porque você pode aprender a linguagem de programação do Profit e você depois, futuramente, desenvolver algum indicador e tal, para te auxiliar aí na tomada de decisão, né? Indicadores, por exemplo, o que que a gente chama aqui hoje dentro do Day Trade? Que existem várias coisas, né? Existem volume, né? Volume é o que? É o volume financeiro, tá? Existe tendência, né? Então, a tendência é o que? É exatamente isso aqui, ó, gente, ó. Ó, andou, o preço anda. Quando o preço anda, não fica travado, né? Não fica lateral ali, sem deslocamento. Ele está parado, digamos, né? Quando o preço anda. Então, existem coisas que a gente pode fazer dentro do Profit para detectar a aceleração ou não de um ativo, né? Que é a tendência, quando ele vai acelerar e tal. Então, para isso, a gente tem vários indicadores aqui, ó. Não se assuste, é muito barbada. Eu tenho aulas específicas sobre isso. Não pula etapa, tá? Vai etapa por etapa, com calma, com paciência. Você não precisa ter pressa em ganhar dinheiro. Se você tiver pressa em ganhar dinheiro no day trade, você vai perder, tá? Eu tô sendo bem sincero já de começo aqui na nossa mentoria, tá bom? Então, eu tenho um conjunto de indicadores aqui, ó, regras de coloração que eu desenvolvi e outras pessoas me ajudaram com isso. Eu tive que investir porque eu não tenho conhecimento em programação, tá? Então, essas pessoas me cobraram para desenvolver alguns indicadores aqui dentro. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem alguns indicadores, ó, Holy Power, nós temos a Holy Flux, nós temos a conjunto da Trend, a Holy Momentum. Tudo isso ao longo da mentoria você vai entender como que configura cada tela. Não se preocupe. O que que eu vou ter que fazer a partir de agora? Eu vou ter que zerar meu Profit para te mostrar como que está aí na sua tela. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, restaurar, selecionar tudo. Eu vou zerar e o meu Profit vai ficar igual o seu, tá? Eu já fiz backup de tudo, então por isso que eu estou fazendo isso agora, porque eu não ia fazer tudo de novo. Então tem a opção de sempre a gente, quando está tudo bonitinho e pronto, a gente faz o backup da nossa tela operacional, a gente exporta os nossos indicadores, tem tudo isso, eu vou te ensinar nesse módulo aqui também a fazer isso, tá? Beleza? Então vamos deixar o Profit aí abrir. Tá? Vamos esperar ele voltar. Basicamente eu resetei o Profit como se eu tivesse instalado zero. Ele vai estar que nem vai estar aí na sua tela, tá? Eu vou te ensinar nessa aula a configurar algumas coisas e fazer um overview bem bacana aqui da ferramenta, tá? Tá aí, ó, ele voltou. Ele já está conectado na minha conta. Aqui em cima a gente tem a conta, tá? A conta da Genial, tá bom? A conta da Genial, o simulador, algumas outras coisas que eu tenho aqui que isso é papo para depois, tá? Aqui sempre que eu quiser operar, tá? Eu vou colocar a minha senha aqui de cara. Você conectou uma vez a sua conta, ele não vai mais sempre toda vez te pedir aquela primeira tela quando você abre ele. Ele já vai sair na sua conta, tá? E aqui vai ter todas as contas que você tem. Se você quiser migrar para outra conta, só cuida sempre aqui, ó, Genial, né? Nesse caso, eu tenho a minha conta aqui, tá bom? Aqui é a boleta, tá? É onde você seleciona. Nesse caso, como a gente está no ativo de ação, ele vai dar 100, 200, 300, porque é a cota mínima que tem, tá? Então, vamos colocar aqui um código do mini índice, tá? Certo? Ó, agora sim, eu tenho a opção de 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou aumentando a quantidade de contrato, ou seja, isso aqui é a mão que eu vou entrar, tá? Como que compra um ativo e tal, Cris? Um ativo, a gente, por exemplo, a gente vai analisar o preço, tá? E não o tempo, quanto tempo que ele demora para se formar, tá? Por isso que a gente usa gráficos atemporais, de 15 pontos, 10 pontos, 8P, né? 21P, isso aí, cara. Para você entender isso aqui, cara, o que que é isso aqui? Se você chegou aqui e não sabe o que que é um gráfico, o que que é isso, o que que é aquilo, o que que é gráfico atemporal, gráfico temporal, gráfico de candlestick que eu odeio, né? Você deve ter pulado etapa,
tá? Então volta no módulo de introdução e lá você vai fazer o curso básico, intermediário ao avançado, né, de preparação, os cursos preparatórios. Volta lá e faz, cara, vai ter que fazer. Não adianta. Não, comigo não tem esse papinho. Se você não sabe o que é um gráfico atemporal até agora, me seguindo no YouTube, tá? De repente você vem lá do YouTube. Não sei se você veio do YouTube ou de outra fonte, né, de mídia. Você sabe que eu tenho muito conteúdo bom explicando o que é um gráfico de pontos, um gráfico de Renko, que é o que a gente opera, tá? Então, se você pulou etapa, volta, vai ter que voltar, tá? Porque eu não vou explicar de volta o que é um gráfico atemporal. Não vou, tá? Já expliquei, tá lá em cima, tá? Volta no módulo de introdução, tá? E faz lá os cursos preparatórios. São 9 cursos de day trade. Faça para você entender o que é price action, né, a leitura do preço. Não vamos usar tudo aquilo, mas eu estou querendo que te preparar, né? Te preparar para o que vai vir, entendeu? E lá no final você vai ver, pô, tudo aquilo que eu fiz, eu usei isso, 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 isso. Eu não usei tudo, mas você precisa entender aquilo tudo lá, tá? Então volta na aula de introdução lá, no módulo de introdução tem uma aula, cursos preparatórios de day trade, tá? Você tem que fazer lá, tá? Show? Então, beleza, essa é a plataforma do Profit, tá? O que eu vou mostrar para você, né? Que você tem a opção de sempre, ó, é um overview bem rápido, direto ao ponto. Ó, aqui a gente tem o código de algum ativo, tá? O mini índice, tá? Ele é um contrato futuro de índice. O que é o índice? É a somatória de 60 e poucas ações, tá? E, e é basicamente isso. O índice ele calcula todas as ações. Como que tá? Como que é o cálculo disso, tá? Eu não sei te dizer o cálculo, mas ele pega a somatória e ele joga no gráfico como um outro tipo de ativo, tá? Para você também operar esse ativo, tá? E ainda, além do índice, tem o mini contrato do índice, tá? Então pensa bem, de várias ações, eles criam um ativo que você pode operar. Desse ativo, como ele é um pouco mais pesado para pessoas que estão começando, tá? Eles criam um outro ativo com não sendo tão pesado, né? Para você poder operar. Né? E assim funciona com o dólar, contrato cheio do dólar e contrato cheio do índice, tá? Os dois contratos cheios, se você quiser, você pode operar, tem opção, né? Mas como a gente opera mini índice, mini dólar, que são contratos mini, quando eu falo mini, já é o contrato futuro, tá? Mini índice e mini dólar, tá? Então, basicamente assim, ó, a gente tem o índice cheio e a gente tem o dólar cheio, tá? O índice cheio, eu não opero nenhum dólar cheio, porque tem que ter uma mão boa aqui, né? É bem pesado isso aqui, tá? A gente vai operar o mini índice e o mini dólar, beleza? Qual que é a diferença? Como eu já falei, o índice ele pega o cálculo lá de todas aquelas ações. O dólar é o dólar, lá de fora, né? Então, e ele joga para um ativo aqui. Você pode operar ele ou não se você tiver a mão. Mas para quem não tem, né, opera o mini índice. Tem muito player grande operando mini índice, né? E mini dólar também, tá? E a gente opera o mini índice. O código do mini índice para definir isso, tá? É o seguinte: win, tá? Win significa que ele é mini, tá? E o ind significa que ele é do índice, mini contrato de índice, tá? Então, basicamente aqui, ó, na verdade é o seguinte, ó, o mini é o W, tá? A representação de mini é o W. Depois vem a sigla do ativo que você vai operar, tá? Então vai ser o seguinte. Voltando, então o mini a gente coloca um W e vai ficar assim. O W representa que é um mini contrato, tá? Então WDO, WDOL, tá? DOL não, tá? É só WDO e WIN, WIN, tá? Não tem o D aqui, tá? WIN vai ficar e WDO. Sempre a gente começa, quando a gente vai colocar o contrato de índice e dólar, assim, dessa forma. A gente vai operar esse cara aqui, que é o mini contrato de índice, e nós vamos operar o WDO, que é o mini contrato de dólar.
Cris, eu não quero operar índice, posso operar só dólar? Pode. Posso operar só índice, Cris, não quero operar dólar, que é mais pesado? Pode, cara, pode fazer o que se quiser, tá? Mas eu opero os dois, eu vou ensinar os dois, tá? Então é o seguinte, tem uma outra coisa que você tem que definir nesse código, tá? Que existem, deixa eu tomar uma água aqui. Existe o tempo de um ativo ele iniciar e ele finalizar, tá? Isso costuma acontecer entre 2 e 3 meses, 2 meses e tal. Isso a gente chama de o contrato vigente, tá? Do índice, do mini índice e o contrato vigente do mini dólar. E o que isso diferencia? Os meses, tá? Os meses, ok? Os meses. Aí a tabelinha é bem chatinho isso aqui, cara. É chato demais, tá? Mas o Profit já tem isso aí pronto para você. Não precisa você decorar, tá? Por exemplo, vai ter o INJ, o INQ, o ING, o INH e assim por diante. Aí você vai digitar WIN, Q, WIN, G, WIN, tal, letra tal. O que é essa letra? Ela representa um mês, o contrato vigente do mês, tá? Beleza? Eu tô explicando bem chatinho dessa vez para você entender isso aí depois, tá? O WDO, H, J, Q, e assim vai, sabe? WDOM, enfim, cada uma dessas letras representa um mês, tá? Agora nós temos o ano, tá? A gente tem que colocar o ano aqui. O ano vem depois, certo? Então a estrutura de a gente selecionar isso aqui, ó, tá vendo que aqui é win G 23, tá entendendo? E a estrutura disso aqui, basicamente, é o seguinte: o W representa mini contrato, o IN significa que é o índice, o G significa que é o mês e o 23 o ano, beleza? Então, basicamente, essa é uma primeira aula onde eu te dei um pouquinho de overview, eu vou te dar um overview melhor nas próximas aulas, tá? Onde eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre isso aqui, do Profit. Algumas configurações bacanas aí, certo? Eu vou ficando por aqui e valeu!